E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi do Android Pit Brasil e este é um dos meus primeiros vídeos de 2015. Bom, em 2015 nós vamos começar com uma série que a gente praticamente iniciou em 2014, quando a gente fez o review do Galaxy S5 rodando com o Android Lollipop 5.0. Dessa vez, o convidado do dia é o Moto X 2014 e eu sei que pode estar um pouco atrasado para esse vídeo, mas como eu falei antes, essa é uma nova série que nós vamos dar continuidade daqui para frente. Todo dispositivo que receber a atualização para a nova versão do Android vai ganhar um vídeo aqui no nosso canal. Tá preparado? Vamos dar uma olhada no que mudou no Moto X 2014 depois que ele foi atualizado para Android 5.0? Vamos nessa? Como vocês sabem, o Moto X é o único dispositivo com o qual a Motorola já confirmou a atualização oficial do sistema operacional para Android 5.0 Lollipop. E, claro, aqui no Android Pit vocês também já viram que outros dispositivos estão recebendo, porém ainda não foram oficialmente informados pela Motorola que estejam recebendo este update. Mas o Moto X, ele já é o dispositivo que, se você entrar no site da Motorola hoje para atualizações, você vai ver que já está disponível desde dezembro. Bom, nós tivemos muitas mudanças com relação à interface do usuário, porque nós saímos aqui do KitKat e nós fomos direto para o Lollipop, que veio para fazer uma revolução em termos visuais e, claro, traz todas as diretrizes visuais do Material Design. As notificações no Lollipop agora elas são acessíveis a partir da tela de bloqueio, você não precisa mais então ativar a barra de status como nós fazíamos antes e você já tem aqui as suas notificações, né? Você não vai precisar puxar a barra de status e notificações para poder acessá-las. Então, a partir de agora, você tem essa diferença com relação ao KitKat. O que acontece de diferente nesse dispositivo em específico? Bom, a Motorola ela já oferece o Moto Tela. O que seria o Moto Tela? Quando você passa a mão sobre o dispositivo, você pode ver que a tela ela é ativada e você pode acessar as notificações a partir daqui, ou então desbloquear o aparelho. Só que no Android Lollipop, tanto para o Nexus 6 quanto para o Moto X, a gente tem algo chamado Active Display ou tela ativa. Bom, você pode usar os dois, neste caso, aqui no Moto X. Primeiro, você tem que acessar as configurações. Acessando as configurações, você entra nessa central de recursos da Motorola, chamado Moto, e aí você clica em tela. Em tela, nós temos o Moto Tela e você vai ter que desativar o Moto Tela, que seria uma tela com as notificações que consome um pouco menos de bateria, neste caso, seria mais econômica, segundo a Motorola. Bom, a fazer isso, você vai ter que voltar para as configurações e ativar, então, em tela, você vai ativar a tela ambiente, que seria aquela que a gente tem hoje no Nexus 6. Bom, como vocês podem ver aqui, ela já informa que o Moto Tela será desativado. Ok? O que acontece? A partir de agora, quando você desliga, você não passando a mão pela tela, você não vai ter as notificações com o Moto Tela. A ideia é a seguinte, que se você tiver, por exemplo, com o dispositivo no bolso e você receber uma notificação, ele deve acender. Você mexeria nele, né? E ele ativaria. Esse recurso, às vezes, sinceramente, não tem funcionado muito. No Moto X, eu estou fazendo ele há algum tempo, mas ele funciona quando você recebe uma notificação. Bom, eu já mandei um e-mail para mim e recebi a notificação, porém, infelizmente, assim como a gente já viu em outros dispositivos, como o Nexus 6, esse recurso ele é bipolar. Ele funciona às vezes, não funciona, então agora eu não vou poder mostrar para vocês porque realmente não funcionou. Mas a ideia é que quando a Moto Tela estiver desativada, você vai ter apenas o Active Display e a ideia é que você retirasse o dispositivo do bolso ou de cima da mesa, por exemplo, e trouxesse ele até você, você teria ativadas então as notificações, elas iriam aparecer em preto e branco e você poderia acessá-las sem precisar ativar, como eu fiz agora, a tela. Você poderia ver elas simplesmente sem ativar a tela e agora eu tenho que ativar a tela para ver. O serviço deve ser otimizado no futuro pela Google e eu acredito que ele é bastante importante, visto que você não gastaria tanta bateria quanto ter que ativar a tela o tempo todo. Bom, essa é uma diferença. Na realidade, como não funcionou aqui, eu vou reativar o Moto Tela porque ele consome menos bateria. Bom, com relação a isso, ainda a gente tem essa interface, que vocês podem ver aqui, quando você
arrasta, por exemplo, uma notificação, você consegue ver o que foi enviado para você. Por exemplo, aqui eu tenho 5 e-mails, ou então você pode ver o conteúdo de um assunto de um app, neste caso aqui é o Connect da Motorola. E se você quiser desbloquear a tela, você simplesmente faz esse movimento de cima para baixo. Se você não quiser mais a notificação, você simplesmente desliza e dispensa ela, ou então você pode abrir o aplicativo simplesmente clicando sobre a notificação. Bom, se você também quiser acessar, por exemplo, os atalhos rápidos, você usa 2 dedos, como já era feito anteriormente, para puxar então a barra com os atalhos rápidos. Ou então você pode fazer isso primeiro verificando as notificações e depois verificando o atalho rápido. Como vocês viram no Lollipop, agora a gente tem aqui a opção de lanterna, ou seja, você não precisa mais de um aplicativo para isso e ela está bem acessível a partir dos atalhos rápidos, o que é bastante interessante. Você também pode transmitir a tela do seu dispositivo, caso você tenha algum outro dispositivo conectado. E também, por exemplo, você pode ir direto para as configurações simplesmente clicando no texto. Por exemplo, aqui neste caso, o Bluetooth. Então, você pode ativar rapidamente as configurações a partir da barra de atalhos rápidos. Indo para as notificações, como eu falei para vocês, nós temos, como já tínhamos antes, a central Moto, que vai trazer então aqui todos os recursos do Assist, ações, voz e tela. Como vocês sabem, o Moto X ele responde através de um comando personalizado. Por exemplo, aqui neste caso o meu é hora de morfar. Novidades. Olá, são 5 horas e 23 minutos. Camila então Rinaldi ele vai informar para você e-mail. todas as suas notificações e novidades que aconteceram no seu dispositivo. Eu acho bastante interessante, inclusive, como eu já falei anteriormente, o serviço de voz da Motorola é muito melhor que o do Google Now, que é o assistente da Google, na minha opinião. Falando em Google Now, aqui nós temos a interface, então, otimizada para o Material Design, onde você também vai encontrar aqui os novos botões, né, que tem esse desenho mais parecido com consoles. E também nós temos aqui modificações com relação à gaveta de aplicativos, né? O lançador de aplicativos. Bom, outras mudanças que, como vocês sabem, nós temos, por exemplo, o aplicativo de mensagens otimizado e também ele fica com a cor do próprio app que já tinha sido visto anteriormente no Nexus 5 ou mesmo quando eu fiz o review do Galaxy S5 rodando com o Lollipop. Aqui outra diferença, como vocês podem ver, por exemplo, é o teclado. O teclado vem com essa cara do Lollipop, ele ficou com as letras mais finas e também foi integrado a toda a linha de design da nova versão do Android. Bom, além disso, nós continuamos com todas as questões de movimento da Motorola, por exemplo, ativar a câmera, você faz este movimento com a mão. E para quem ainda não tinha atualizado, temos algumas mudanças com relação à câmera, mas o próprio aplicativo já estava disponível na Play Store e você tem então um contador que faz com que você possa tirar uma foto depois de alguns segundos, né? Então você não precisa sair correndo para fazer uma foto, por exemplo, onde você queira aparecer. Além da câmera, que não tem muita diferença, porque como eu falei para vocês, a Motorola sempre disponibiliza atualização a partir da Google Play Store, nós também tivemos aqui então mudanças com relação à função multitask, né? Como vocês podem ver aqui, agora você pode intercalar entre aplicativos e também páginas da web, por exemplo aqui nós temos o Chrome aberto e o mais interessante que antigamente, não sei se vocês lembram, a gente tinha várias telas que estavam abertas aqui, por exemplo, aparecia o número 8 ou 4 e você podia clicar nele para ver quantas páginas você tinha aberta. Agora, você simplesmente vai abrir uma nova guia e aí você vai passar a usar aqui você vai poder ver aqui o que você abriu anteriormente, né, as diversas abas que você tem e a partir dessa função multitask. Ainda em multitask tem uma nova função que você pode usar entrando em configurações,
você pode usar uma nova função de segurança que é mais relacionada então à privacidade, que significa, por exemplo, se alguém quiser usar o seu Moto X, você simplesmente pode fixar a tela, como eu já havia mostrado anteriormente no meu review do Lollipop. Você pode ativar essa função e aí, se alguém estiver usando o seu dispositivo e quiser, por exemplo, usar aqui o nosso app, quiser acessar o site do Android Pit, você simplesmente vai vir aqui e vai poder fixar esse serviço. Então, a pessoa não vai poder sair daqui e você vai ficar mais seguro. Mas como eu já havia falado, caso a pessoa queira sair daqui, ela vai poder simplesmente apertando em voltar e visão geral, ela simplesmente libera a tela. Então é uma função que eu não diria ser tão segura assim. Bom, é isso, pessoal. Essas foram as mudanças. Como vocês podem ver, tem uma interface muito mais trabalhada, bem desenhada, um pouco mais colorida também, e deu uma nova vida ao Moto X. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse review do Moto X rodando com o Android 5.0 Lollipop. E como eu disse antes, essa passa a ser uma nova série aqui no Android Pit. Nós vamos mostrar todos os dispositivos que recebem a atualização, como eles ficaram e algumas mudanças que foram adicionadas com o novo software. Bom, se você curtiu, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube ou então acesse www.androidpit.com.br para mais informações sobre esse dispositivo da Motorola ou então outros dispositivos rodando com o sistema operacional Android. Até a próxima!